Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim aqui fazer uma análise rápida sobre a proposta de redação da FUNVEST, né, 2023. Então a nossa ideia aqui inicial basicamente não é entrar no mérito do texto, nem mesmo das classificações semânticas, né, nem mesmo das concordâncias, nada disso. Vamos deixar isso para os nossos colegas da linguagem, né, os professores de redação. O meu objetivo aqui é fazer uma análise do repertório sociocultural, que este ano, né, no tema da FUNVEST 2023, o tema da redação, foi muito interessante porque saiu um pouco daqueles temas mais abstratos, que são muito comuns, né, dentro da perspectiva, da ideia dos temas de redação da FUNVEST, e pegou temas mais de caráter social, né, aspectos que lembram um pouco as propostas de redação do Enem. Então é muito legal por isso, tá? Então, para quem não sabe, o tema da redação da FUNVEST 2023 é Refugiados Ambientais e Vulnerabilidade Social, né? É um tema que ele se enquadra perfeitamente nessas ideias, nos modelos da geopolítica. O que a gente está falando, na verdade, aqui, basicamente, o tema ele fala sobre globalização, né? A questão é entender que existe um problema ambiental, né, e ele é global, e existe a possibilidade, né, digamos assim, a médio e longo prazo, de começar a surgir esse fenômeno cada vez maior, né, que são justamente os desabrigados, os migrantes que saem do determinado local para outro em decorrência justamente do que? De uma crise ambiental, né? Então, inevitavelmente, a gente está falando de globalização, a gente está falando de geopolítica, né? É um tema que leva também a questão de fazer uma análise sobre o processo econômico, porque lembra que os processos econômicos, os interesses econômicos globais do capitalismo levam muitas vezes a ideia da intensificação em cima da natureza, a degradação, né, a questão da exploração excessiva, aquele discurso ainda, né, que é muito antigo de que a natureza ela tem recursos infinitos e nós sabemos que não existe isso, não é por aí na verdade. Tá? A gente poderia, por exemplo, poderia até analisar uma questão curiosa que é a filosofia dualista. Para quem não sabe, a filosofia dualista é uma filosofia hebraica que parte de uma ideia de que o homem ele é senhor da natureza. E como senhor da natureza pode tudo. Quer dizer, a natureza está aqui para nos servir, seria mais ou menos isso. E essa é muito ligada a uma tradição dos hebreus. E se tu verificar, por exemplo, no Antigo Testamento, né, nós temos isso, a ideia de que Deus criou o paraíso para que o homem, no caso o homem, a mulher, possam se beneficiar, né? Essa ideia dualista ela vai se tornar muito forte, principalmente no século XVIII. E nesse sentido, quer dizer, o capitalismo ele vai pegando essa noção, essa questão de que o homem é um senhor de tudo, senhor da natureza e pode tudo, né? Essa mentalidade é que fez com que, por exemplo, tivéssemos essa degradação ambiental absurda que hoje é muito comum. E isso pode levar, na verdade, à questão de sentido social. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você tem essa questão dos refugiados ambientais, a gente está falando não apenas de um problema de caráter ecológico, a gente está falando também de um problema de caráter social. Aí pode dizer assim, Nelson, mas existiram outros momentos, outros instantes em que aconteceu esse processo? É curioso, na história, por exemplo, vai pegar a famosa Ilha de Páscoa, que é uma ilha vulcânica, fica ali no Pacífico, é território chileno, e lá pelo século XII, século XV, é o que os antropólogos argumentam, né?
foi a população, os nativos daquela ilha, acabaram que tirando todos os recursos da própria natureza, né? Fazendo com que, na verdade, as pessoas tivessem que migrar, ir para o continente, né? Porque na construção dos moais, que eram aquelas estátuas com cabeças gigantes, né? Isso denotou uma quantidade muito grande de recursos da própria natureza, o que acabou provocando o soreamento dos riachos, dos rios, né? Acabando, na verdade, com as plantações. Então nós temos um exemplo na história, né, segundo os antropólogos, de uma sociedade, né, onde as pessoas morreram pela própria degradação ambiental e foram forçadas a migrar, muitas indo para o continente. Então esse processo ele pode se tornar cada vez mais real em decorrência justamente do aquecimento global, em decorrência justamente de um modelo ambiental que é cada vez maior. Aí nós temos, por exemplo, alguns autores que a gente pode destacar. Por exemplo, Ulrich Beck. Ulrich Beck, para quem não conhece, ele é um sociólogo alemão. Eu abordo esse autor no meu livro aqui, O Guia Único de Ciências Humanas, que é o meu livro que fala sobre repertório sociocultural. E o Ulrich Beck ele tem um livro muito legal chamado Sociedade de Risco. Só que no livro que ele fala, ele fala de sociedade de risco, mas de risco ambiental. De que a ideia é de que todos nós estamos no mesmo barco. E de que a tendência a médio e longo prazo é os riscos ambientais o risco ambiental se tornar cada vez maior e atingir cada vez mais as pessoas. Porque ele fala que no passado existia as crises ambientais, mas elas eram localizadas, elas eram em determinados locais, certo? O assoreamento de um rio, alguma coisa nesse sentido. Quando te fala, por exemplo, hoje, é diferente, o risco ambiental ele é global. E a gente está sentindo isso justamente pela mudança climática, é muito nesse aspecto. Então, o Ulrich Beck, ele é um autor perfeito para se enquadrar nessa ideia, né, da degradação ambiental, ligado justamente à questão do meio ambiente, então sociedade de risco. Lembra uma coisa, o tema é refugiados ambientais e vulnerabilidade social. A gente está falando o quê? De pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade. Qual é a grande questão aqui? Existe aí um tema ligado ao racismo, à xenofobia. Porque o que acontece é que os países que estariam mais expostos, mais sujeitos à crise ambiental e essas migrações em decorrência justamente da crise ambiental são os países pobres. E aí nós estamos falando, por exemplo, de pessoas que pretendem migrar para determinados locais, e aí a gente está falando de pessoas que na sua maioria são pobres, são negras, são mestiças, né? O racismo ele tende a se tornar maior, a xenofobia, então o candidato poderia analisar muito esse lado aí, porque as maiores vítimas tendem a ser as vítimas justamente são pessoas que moram em países pobres, né? Então você tem uma situação assim, até porque os países ricos, né, que são os que mais poluem, eles têm mais recursos para tentar amenizar isso, tá? Mas isso necessariamente não é uma solução. Então a gente pode destacar, na verdade, esse caso aí do racismo, da xenofobia, muito nesse aspecto. Por quê? Porque a gente está falando de vulnerabilidade social. E nós temos indivíduos que estão mais vulneráveis, estão mais sujeitos ao que? À exclusão, à desigualdade, tá? Então, veja por um lado, é um tema que você pode abordar globalização, geopolítica, né, era o tema que pode destacar nesse sentido. É uma proposta de redação que você pode analisar na questão os casos ambientais, a crise ambiental, né? Aquela filosofia dualista de que a natureza está aqui para nos servir. Ainda tem muita gente que pensa dessa maneira, tá? E aí a questão da degradação, inevitavelmente você vai ter isso. Por outro lado, nós teremos o que? Autores como Ulrich Beck, que fala justamente da sociedade de risco. É um autor que fala sobre meio ambiente, meu amigo, minha amiga. Ulrich Beck, Sociedade de Risco. Tá? É um autor perfeito, se enquadra perfeitamente nisso. A questão das migrações, né? Aí você pode também destacar a questão de que existe um caso econômico, de caráter econômico, existe um interesse econômico que leva muitas vezes as pessoas a esse estado, né? Nesse sentido. E aí, quando se fala de migrações, também a gente pode pensar
em um autor que é o Zygmunt Bauman. O Bauman, sociólogo polonês, ele fala sobre o que a gente pode chamar aqui de refúgio humano. Ele analisa, por exemplo, as migrações e ele chega à conclusão de que as pessoas que migram, que normalmente são pessoas de países pobres, elas são tratadas como um lixo humano, né? Aí daí o termo refúgio humano, sobra, lixo, né? E essas pessoas vão ser tratadas dessa maneira. Por isso que você tem a hostilidade muito grande, de muitos, por isso que é o aumento da xenofobia, do racismo na Europa, no próprio Estados Unidos. Então tu vai perceber, na verdade, que o refúgio humano ele se torna cada vez mais presente, porque essas pessoas vão ser tratadas dessa maneira. E o Zygmunt Bauman ele analisa perfeitamente esse processo, analisa isso de uma maneira muito legal, através desse conceito do refúgio humano, destacando que essas pessoas elas tendem a ser tratadas como se fosse lixo, indivíduos indesejáveis. É o que a gente pode chamar, é um termo que se usa, os outsiders, que são os estranhos, os forasteiros, né? O outsider é o estranho, o forasteiro que normalmente quando entra em um ambiente novo, um ambiente em que ele não faz parte, ele tende a ser o que? Discriminado. Tende o que? A sofrer uma série de preconceitos ou algo mais ou menos nesse sentido, né? Então a gente pode pensar no Zygmunt Bauman, nesse sentido do refúgio humano. A gente pode até pensar também aqui no caso do conceito do Zygmunt Bauman chamado de medo líquido, de uma sociedade amedrontada, temerosa, uma sociedade que hoje tem medo de tudo. E a questão do temor ambiental é cada vez maior. Não que o Zygmunt Bauman fale especificamente, vai mencionar essa questão, por exemplo, do lado ambiental, mas é um clima, é um sentimento de medo, né, cada vez maior. E esse sentimento de medo a gente encontra principalmente nas questões ambientais, que é cada vez maior esse problema. Então veja que quando o tema é refugiados ambientais, vulnerabilidade social, é entender que nós estamos falando de um problema ambiental que inevitavelmente afeta de uma maneira muito direta as pessoas. Então é um problema social, sim. Não é só uma questão ambiental. Há uma questão ambiental, mas há uma questão social. Então é muito legal que essa proposta de redação da FUNVEST 2023 é muito bacana porque ela não fica só num discurso abstrato, metafísico, que muitas vezes as propostas de redação da FUNVEST tá muito ligado a isso. Mas a ideia de que ela aborda um tema que está muito próximo do Enem, muito próximo da redação do Enem, da ideia do Enem, que tem a ver com a questão ambiental, que tem a ver com a questão social, a questão política, a questão econômica. Então tá tudo ali envolvido, a gente pode dizer mais ou menos nesse sentido, beleza? Então para você, gente, de uma maneira geral, a gente pode destacar que ao falar sobre o tema em questão, a gente pode mencionar, na verdade, esses autores, Ulrich Beck, né, a filosofia dualista, a questão do Zygmunt Bauman, temas de geopolítica, inevitavelmente, tá? Globalização nesse sentido, e sim, preconceito, racismo, xenofobia, porque as pessoas que vão migrar, elas tendem a sofrer um preconceito muito grande, absurdo, em decorrência justamente de serem vistos como outsiders, estranhos, e certamente, provavelmente vão ser discriminados. Tá bom, gente? Então essa é a proposta, essa foi a nossa análise aqui do repertório. Espero ter ajudado vocês nesse sentido, né? E até um outro momento e um outro encontro. Até mais, gente. Tchau.